Vamos dar início à entrevista coletiva com o gestor de futebol Douglas Pimenta. Douglas veio aqui hoje, né, Douglas, para comentar sobre alguns assuntos, entre eles aí possíveis novas contratações para a sequência da Copa Paulista e também negociações envolvendo atletas com vínculo com o clube, como no caso do Gabriel Simples, que foi para o Santos, já anunciado, e também do atacante Hassan, prestado ao Flamengo, que também tem sido notícia aí de uma transferência para os Emirados Árabes Unidos. Então o Douglas se colocou à disposição. Antes das perguntas, Douglas, boa tarde para você e para iniciar essa conversa aqui conosco. Boa tarde, Evandro, obrigado. Boa tarde ao Vitor que está presente, a todos os veículos de comunicação. A minha presença aqui hoje é mais esclarecimento sobre as situações de atletas que estão sendo negociados com o clube, do clube para outros clubes do futebol brasileiro, porque nós temos às vezes um certo desencontro de informações e ao mesmo tempo nós temos cláusulas de confidencialidade que não podemos ficar divulgando sem a situação particular de cada atleta estar sendo definida. E nesse momento que a gente enfrenta muitas informações desencontradas, na semana passada tivemos informações que o Hassan estava sendo vendido por 14 milhões. E isso não procede. Não quero questionar a fonte nem o local que saiu isso, mas isso acaba interferindo no nosso dia a dia, achando que esses atletas estão sendo negociados por uma fortuna. E não é o caso. Então por isso que a gente está aqui, para botar uma pedra em cima desse assunto, sendo que esse assunto ainda vai demorar a ser concretizado, porque está na fase de negociação, está na fase de exames, e a partir do momento que você não tem nada concretizado, você não pode ficar falando o que possivelmente pode ser. Então aguardamos a finalização dos exames do atleta, que precisa de fazer o seu contrato rescindido com o Flamengo primeiramente, precisa de retornar ao 15 de Piracicaba e precisa passar por todo o sistema de transferência internacional para que isso possa ser oficializado. Douglas, boa tarde. Quanto que o 15 tem real nessa negociação do Flamengo com o time do exterior, se for Parada ou qualquer outro mercado que ele possa estar indo? Quanto que o 15 hoje tem de contrato com o Flamengo nessas negociações aí? Uma vez saiu 18%, 20%, quanto que exatamente o 15 tem, né, de possíveis negociações, e se tiver, quanto que o 15 poderia estar lucrando com isso, né? Olha, Vitor, é bem fácil o entendimento. Primeiramente, o atleta Hassan ele tinha contrato com o Flamengo até janeiro de 25. E nessa janela de transferência apareceu uma proposta para ele. O Flamengo não quis exercer a sua opção de compra, que era até janeiro, mas ao mesmo tempo falou: eu não vou liberar o atleta, eu só libero se tiver uma compensação financeira. Esses valores que o Flamengo exigiu para liberar o atleta são valores talvez aí que para nós faz uma diferença muito grande, mas foi uma exigência do clube e a gente entrou no acordo para que essa negociação fosse viabilizada. Então hoje o Flamengo solicitou ainda uma continuidade de percentual de venda futura, né? E no caso, nesse momento, vou repetir, ainda não posso divulgar valores, mas o Flamengo ficará com uma participação financeira neste momento, o clube também ficará com uma participação financeira e o atleta também ficará com uma participação financeira. Futuramente, num possível negócio, seja para onde for, uma futura venda, o clube é dos Emirados Árabes Unidos, o 15 terá uma participação maior, o Flamengo uma participação menor e o atleta proporcionalmente também terá a sua participação. Douglas, pergunta do Fábio Amstalden, Rádio Educadora, Portal Nova 15. Ele mandou duas, mas que acabam se complementando, né? Diz aqui: boa tarde para você. E com relação a possíveis contratações, quais são as posições que o 15 precisa para reforçar o elenco? E se com o encerramento da primeira fase da Série D, por exemplo, já existe alguma tratativa avançada com algum atleta?
primeiramente, essas tratativas elas estão sempre, constantemente, elas estão sendo fomentadas. A princípio nós tínhamos um lateral direito que estava praticamente tudo certo, e é o que eu falo, futebol não adianta você falar que está praticamente tudo certo, você vem aqui e fala blá 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 e não acontece, então não adianta ficar falando. Porém, essa tratativa não evoluiu, o atleta preferiu permanecer no seu clube ainda e até mesmo sem campeonato, do que vir aqui para o 15. Então, a gente agradece a atenção que ele nos foi dada e nós estamos partindo para outra situação de atletas que fazem parte do conhecimento do treinador também, é muito importante isso, e atletas que estejam em plena atividade. Com o término agora da Série D, já existem algumas situações de outros atletas querendo vir participar aqui do grupo, só que nós ainda temos vagas da lista A. Há de se ressaltar essa ressalva aí de que a lista A só pode compor com 26 atletas, e as posições que a gente está buscando desde o início é lateral direito, zagueiro, possivelmente mais um meia, mas a gente tem aí o Vitor Braga que pode retornar também, então às vezes você tem que pensar no que poderá vir ou não, porque afinal de contas o custo nosso para você ter 2 jogadores da mesma posição, ele se torna alto, e nós não estamos em fase de esbanjar financeiramente, muito pelo contrário, fase de otimizar e valorizar os atletas que tem. Então as posições que nós buscamos hoje são o lateral direito, o zagueiro, possivelmente um meia e um atacante. Possivelmente um meia e um atacante. O Douglas, a gente sabe que o mercado aí fica muito agora com o término dessa primeira fase da Série D, e o jogador quer ganhar bem, né? E a gente sabe a situação financeira do clube. O clube não vai fazer loucura para tentar trazer jogador. Como você vê esse término dessa Série D e também agora com o Paulista, o 15 vai ficar mais uma semana praticamente sem jogar? Como foi a conversa com o Samarone, 2 jogos treinos, como que tem sido essa semana do 15? Olha, Vitor, foi importante para nós, principalmente os resultados, né? Essas 2 vitórias. E eu acredito que essa equipe ela poderia estar num estágio melhor de pontos. O empate em casa contra o Rio Claro e a derrota contra o Taquaritinga é um fato, obviamente, mas o rendimento que a gente viu nesses 2 jogos eram rendimentos que a gente poderia ter tido um resultado melhor, e consequentemente você conquistando 2 vitórias do formato que é o campeonato, você acaba ficando numa condição até privilegiada, porque como é um número ímpar de clubes, você acaba folgando uma rodada e independente dos resultados você continua em segundo lugar. Eu acredito que pela formação, pelo trabalho que foi feito, a gente sabia que poderia passar por algumas dificuldades, mas acima de tudo acreditar na ideia que era colocar esses atletas mais novos para jogar. E a resposta está sendo dada aí com resultados muito positivos, e que a gente possa estar numa crescente, quem sabe aí com a vinda desses reforços que o Samarone tem pedido, e sempre com o aval dele. E eu acho que a gente tem muito para crescer ainda dentro da competição, apesar de que a competição ser um pouco curta, né? Douglas, a gente sabe que Sub-15, Sub-17 estão fazendo ótimas campanhas aí, passaram de fase. Sub-20 ganhou na última sexta-feira aqui do Guarani. Tem a maioria dos meninos que estão jogando hoje no profissional. A gente sabe que o mercado está aberto para todo mundo, né? Como que o 15 está sendo assediado por esse mercado, que a gente sabe que tem, sem falar nomes, lógico, né? Preservando os meninos. Como que está a procura em cima desses garotos aí, tanto Sub-15, Sub-17, que hoje em dia não tem mais aquela questão de 15 anos, 16 anos, né? Hoje o mercado vem muito, né? Como que o 15 blinda tudo isso para não perder esses meninos?
Olha, Vitor, primeiramente a gente mostra para esses próprios atletas que a gente faz um planejamento de carreira para eles aqui dentro do clube, que eles têm uma expectativa muito promissora dentro do 15 de Piracicaba e que essa realidade vem se concretizando ao longo do tempo. Desde 2022, quando eu cheguei aqui, tem vários atletas que já não estão mais aqui, mas fizeram parte desse contexto, atletas novos, atletas que hoje já estão fora do 15, mas que fizeram parte do título de 22, fizeram parte do Campeonato Brasileiro do ano passado, do Campeonato Paulista do ano passado, do Campeonato Paulista desse ano, e continuam ainda dentro dessa integração do futebol profissional com as categorias de base. Eu acho que isso é uma solução que os clubes têm no seu próprio quintal, vamos dizer assim, e por que não olhar para as categorias de base, já que o clube ele tem um orçamento anual onde ele destina valores para as categorias de base. Então já existe esse investimento automaticamente, que não é só colocar esse atleta profissional, é o transporte, são os treinadores, são os campeonatos que disputam, são todo o investimento que tem destinado às categorias de base. E por que não valorizar aquele investimento que você já vem fazendo nas categorias de base? É o resultado que nós estamos tendo agora, com esses meninos sobressaindo na equipe profissional, e esse é o caminho para que a gente possa otimizar os nossos cursos e buscar resultados técnicos dentro de campo. Por isso fez os contratos com esses meninos recentemente profissional, né? Com certeza, porque isso nos dá uma garantia maior, aqueles atletas que vêm se destacando, aqueles que têm um longo período também já no clube. Isso é uma somatória de fatores que você pega os relatos da diretoria da categoria de base, pega o desempenho desses atletas quando vem treinar na equipe profissional, e essa somatória de fatores os credenciam para fazer o primeiro contrato e nos dá essa garantia, essa oportunidade deles estarem nos servindo. E o principal, né? Quando esses atletas estão lá no Sub-20 e no Sub-17, eles estão olhando para o andar de cima aqui do 15 e estão vendo que tem atletas que até um ano atrás estavam lá junto com eles e que hoje já estão aqui despontando e brilhando, trazendo vitórias, que foi o caso do Anthony, o caso do Eric, né, que fizeram gols decisivos e que nos deram vitórias para dar essa condição hoje na Copa Paulista. Obrigado, Douglas.